Aí eu queria se você pudesse falar um pouco de como esses lugares influenciaram a construção do filme, né? Porque tem também essa ligação com a sua vivência em Berlim. Se você pudesse falar um pouco sobre essa relação espaço e tempo. Eu acho que tem a questão do espaço, mas e tem outras coisas que eu queria muito fazer no filme, que eram importantes, que era como que o cinema pode falar, né? Espaço e tempo é a matriz original, mas de temperatura, sabe, de sensação, que eu acho que eu vinha flertando um pouco nos outros filmes, mas que aqui eu tentei realmente ir para esse lugar, assim, né? São lugares que são construídos muito por oposição, apesar de eu achar que eles sejam complementares mais do que opostos, mas tinha muita vontade de como que visualmente você consegue traduzir essas sensações, que são sensações que vão além do tempo e do espaço. E eu fiquei sempre com essa obsessão de que eu tinha que fazer um filme antes de eu morrer que se chamasse Praia do Futuro. Não que eu vá morrer em breve, não é isso, mas eu tinha que fazer um filme que se chamasse Praia do Futuro, assim, porque não só para mim era o nome de um lugar, mas era um nome de um estado de coisas, assim, né? Porque era uma praia que eu ia muito, eu fui criado nessa praia praticamente, e era uma praia que eu tinha a impressão que o futuro nunca ia chegar ali, né? Era muito curioso, porque tudo era meio corroído, né? Acho que o sal corrói não só os prédios, mas a alma das pessoas que estão ali. O próprio Donato, ele está um pouco corroído ali. Então, eu sempre tinha essa obsessão, porque eu achava que tinham camadas poéticas realmente no nome desse lugar e no estado desse lugar, que era muito... que eu precisava filmar, assim. E o filme ele começa muito daí, do nome desse lugar e os desdobramentos que esse nome tem, né? Então, eu tinha vontade de fazer um filme sobre esse lugar e sobre um personagem que talvez quisesse sair desse lugar, né? Porque a coisa que tem mais... que é mais presente na Praia do Futuro é essa coisa desse mar aberto, com um horizonte grande na frente. E aí tinha um outro lugar que me inspirava muito, que a gente meio juntou no filme e que virou uma coisa só, que é a cidade de Berlim. E a cidade de Berlim, mais por que qualquer coisa, que era uma cidade que ficou dividida há muitos anos, né? Era uma cidade que é refém do próprio passado, mas que com a brutalidade ali do que eles fizeram na época da Segunda Guerra e com o fim da Segunda Guerra, é uma cidade que foi absolutamente destruída, e que se reconstruiu, que se dividiu, e que esse muro caiu e que ela se juntou de novo. Então, para mim, tinha essa sensação do futuro também muito mais lá do que tinha na Praia do Futuro. Parecia que a Praia do Futuro tinha um futuro interrompido e a cidade de Berlim tinha um futuro muito vivo. E a outra coisa que eu queria muito falar era como que você pode, a partir de um lugar e da história de um lugar, construir uma narrativa que seja uma narrativa emocional mesmo, assim, né? E aí, decifrando um pouco o filme, na verdade, uma das coisas que mais me inspirou para fazer a história dos irmãos foi esse fato de que essa cidade ficou separada, não sei quantos anos, acho que mais ou menos 40 anos, 61 até 89, existia o muro, e aí na hora que esse muro cai, o que acontece, né? Para onde que a gente vai, assim? E foi um pouco a partir desse desejo de falar desse lugar e da história desse lugar que a gente começou a construir a história dos irmãos também. Então, na verdade, os lugares foram os pontos de partida para a gente construir a história do filme mesmo. Um é a praia e outro é a cidade. Então, eu acho que tem uma coisa que para mim é muito importante nos filmes, que não só os personagens, mas também onde é que esses personagens habitam, né? E como que esses lugares, de fato, fazem com que eles sejam quem eles são. Comida que a mãe mandou. O que tem hoje aí? É batatinha, alface. Não, é macaxeira. É macaxeira. Tu quer? Eu já comi, mas não faz mal. Ei, deixa eu perguntar uma coisa. Fala. O que tu vai fazer se eu sumisse um dia nesse mar? É que a Praia do Futuro é um projeto fracassado, né? O roteiro, tem uma fala no roteiro que diz isso, que o sal corrói tudo lá, então era um projeto que não se concretizou, né? E o projeto de vida, talvez, do Salva-Vidas, também, ele vê esse projeto fracassar,
qual o seu olhar para essa ideia de que a vida não para, e de que eu acho que você, em alguma entrevista, você comentou isso dos personagens estarem em constante movimento. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Na verdade tem uma coisa engraçada, né? Quando é a mesma coisa do Céu de Sueli, né? O Céu de Sueli tinha uma coisa que para mim tem um negócio do céu, o nome do filme, né? Tem céu assim, e nesse filme tem praia. E tem uma coisa do personagem do Donato em particular que era muito importante para mim, que não é porque esse lugar é um lugar equatorial, lindíssimo, com sol azul e tal, que necessariamente seja um lugar idílico para esse personagem, né? No Céu de Sueli, o céu é esse céu que a oprime, né? Ela tem que fugir desse céu presente o tempo inteiro, ali azul, que está quase ocupando a metade do quadro o tempo inteiro, e aqui é esse lugar que normalmente a gente pensa nele como um lugar de movimento, né? Tem a coisa do vento, como eu falei antes, tem a coisa do tempo, mas o personagem do Donato, para mim, é um personagem que está um pouco... Para mim, tem um plano que é muito emblemático do personagem do Donato, que é aquele plano que ele está olhando para o mar, mas ele está meio cortado, assim, a cabeça está cortada, só tem um pedaço do corpo, e a sensação que eu tenho é que é isso, que esse personagem está preso ali, olhando para esse horizonte, sempre imaginando o que tem do outro lado do horizonte. Então, é partir dessa paralisia que ele vive ali, nesse negócio que aparentemente é muito bonito e é muito ventilado e é muito ensolarado e tal, mas que na verdade para o personagem não é bem assim. E a coisa dos personagens em movimento, eu acho que a questão do movimento tem uma outra questão que talvez seja mais importante até, que são, eu acho que não dá para, eu não tenho muito tesão em ficar falando de personagens. Eu acho que os personagens têm que ter alguma coisa que os incomoda muito, assim, sabe, que os deixa meio desassossegados, e aí eu acho que isso gera movimento, assim, né? Isso gera vida, né? Esse desassossego que gera vida, não um desassossego que gera paralisia ou que gera dor. Então era muito importante começar o filme. De fato, na verdade, o filme começa, é uma morte que leva para o futuro, né? A morte desse cara que faz com que o movimento das vidas desses outros personagens avancem. Então, é também tentar ver. Eu sei que parece que eu sou um otimista patológico, mas não é só isso, assim. Era tentar um pouco olhar para a própria história desse lugar, né? Que é uma história completamente distópica, né? Um lugar que era o lugar para onde a cidade ia crescer. Era o projeto Barra da Tijuca, de Fortaleza, que não deu nada certo, porque a natureza veio ali e deu uma rasteira. Mas era importante para mim falar disso como um ponto de partida, mais do que um lugar que era só uma armadilha, ou que era um lugar que o personagem ficasse preso, assim. Você falou agora há pouco sobre a forma como você fotografou o corpo do Donato olhando para o mar. E eu vejo esse filme como um prazer muito grande que você deve ter tido de fotografar, de filmar os corpos, como um elemento manifestante da vida, né? Um elemento mais dinâmico, talvez, do que nos outros filmes que eu assisti seus. Eu queria que você falasse sobre isso. Aqui tinha uma vontade grande, assim, de filmar a gente como se fosse quase bicho, assim. Tem uma coisa da gente que é bom ser bicho, né? Eu prefiro ser bicho antes de ser gente, assim. Depois a gente vai a gente e tal, mas tem uma coisa que era muito importante que os personagens... que o afeto entre os personagens se desse a partir, né, da experiência física e não da experiência psicológica, ou que seja, como a gente queira chamar isso. E aí tinha uma vontade grande também nesse filme. Eu sei que ele não é um filme de ação, tudo certo, mas ele flerta um pouco ali, né? Tem flertes com coisas de ação, assim, por mais gauche que sejam essas coisas, assim. E era importante que a gente tivesse corpos em ação. Parece que filme de ação é sempre sobre morte, né? A ação gera morte, a ação gera tiro, o cara corre, o cara cai, tem a coisa do perigo. E aqui eu acho que tinha uma coisa importante de filmar esses corpos em movimento, assim, ou em ação mesmo, mas não para gerar morte, mas para gerar vida, né? No começo tem a coisa da perda, mas a partir dali é só para que essas pessoas possam emergir. Então, tinha isso, e tem uma coisa diferente, eu acho, também nos outros filmes, aí falando de maneira mais analítica, para quem já viu os outros filmes, né, que era... Eu ficava muito... Os outros filmes estão muito... É quase como se tivesse um cordão me ligando aos personagens, e aqui eu acho que tem, às vezes, momentos que os personagens estão ali, que a gente está só ali no espaço com eles e eles estão em ação. Mas a coisa dos corpos, para mim, é isso, cara. Eu acho que tudo começa aí, né? Tudo começa nesse lugar do corpo mesmo. O resto é o resto. Então era importante nesse filme, eu queria que fossem personagens quase que violentos, assim, mas, portanto, muito vitais nesse sentido. Na violência como uma força vital, mais do que outra coisa.
Caio! Pai, tu... E eu li que você coloca os seus atores, às vezes, em situações que são muito parecidas com as que eles vão viver no filme, né? Eu vi que, por exemplo, a produção do filme, eu acho que sob a sua indicação e direção, mandou o jesuíta para Berlim e disse, cara, chega na pousada aí, te vira e espera lá um tempo. Não sei, eu queria que, se você pudesse comentar essa preparação, esse jogo, né, de realização com a vivência e tal. Tem várias situações que foram situações, por exemplo, era muito importante. Uma vez eu peguei o Clemens, que é o ator que faz o papel do alemão, e eu soltei ele na cidade, falei, se vira aí, me dá teu celular, tá aqui o lugar que você tá e tá aqui o lugar que você tem que ir. E era tipo 1 da tarde, sabe como é que é aquele sol de 1 da tarde em Fortaleza? Uma delícia, né? E ele foi e tal, então acho que são pequenas estratégias que cada um faz de um jeito, não é preciso fazer assim, é porque eu gosto de fazer assim, eu acho que isso... Eu gosto de fazer assim porque eu acho que isso ajuda o filme e isso ajuda o ator. Então foi muito bom. Teve várias situações que a gente fez isso. Por exemplo, era muito importante num determinado momento que os atores conhecessem as cidades, assim. Então foi importante que os atores fossem. Mas eu acho que isso é de diretor para diretor, né? Eu acho que cada processo cada filme pede um processo distinto e cabe a gente na direção do processo entender como é o melhor método de se chegar lá, né? E geralmente é bacana, assim, quando eu olho para os roteiros, eu geralmente penso quais são as sensações de cada situação, e aí você cria estratégias que podem ser de todos os tipos para você chegar nessas sensações. Oi, meu nome é Winston. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do som nos seus filmes, especialmente o Abismo Prateado e esse. Quando eu vi o Abismo Prateado, acho que eu coloco assim, Abismo Prateado e o Som ao Redor, como 2 filmes recentes, né, que tem muito cuidado com o som, que o som é uma coisa muito presente. E nesse também tem muita coisa do vento, das ondas, como tem também no Abismo Prateado. E eu queria saber em que momento isso vem, se isso vem já no roteiro, ou se isso vem só na pós, como é que você trabalha essa questão? E eu sempre trabalhei com o mesmo montador de som, desde o primeiro filme. É um cara que eu adoro, assim. Ele mora no Rio, é o Valdir. Ele trabalhou muito tempo na França, ele trabalhou com o Chain, ele fez o Quarto de Wanda, do Pedro Costa e tal. Então é um cara que eu realmente... Foi um encontro, assim. E a felicidade de ter encontrado o Valdir foi muito bacana. Porque é isso, tem a questão do tempo, né? Nem tudo que você vê, nem tudo que você ouve, você vê, né? Tem uma coisa que, principalmente quando você parte... E a gente sempre trabalha muito assim, som e dramaturgia, entendeu? Em que momento você está falando do Abismo Prateado, né? Tem muita gente que reclama do Abismo Prateado, tem uma cena que ela vai numa obra e que tem um barulho de obra e tal. Mais importante do que ela está dizendo ali para aquela mulher e tal é que a cabeça dela está igual àquela obra, tem uma britadeira na cabeça da mulher, entendeu? Então, até onde que o som começa a ser... Né? O som é um elemento narrativo importantíssimo. Para mim, muito mais que o som no sentido do ambiente, né? Da atmosfera, do clima, mais do que a palavra, entendeu? Então, a gente sempre monta com possibilidades distintas de som que ajudem a dramaturgia. E tem uma coisa muito legal com o Valdir também que a gente faz, é depois que a gente faz essa primeira passada, assim, né? Monta, né? Fecha imagem, e aí você vai, aí você faz a primeira passada de som. Uma coisa que é muito bonita é que ele me dá sempre muitos elementos. Então, a decisão final do som também é na mixagem, assim, na hora que você vê o filme grande, espacializado, dentro de condições de escuta, que são condições de escutas mais dignas, assim, e a gente muda muito na mixagem também, porque tem coisas que você imagina que estão super bonitas quando você está montando naquela telinha lá no teu estúdio de montagem de som, e quando você vê isso grande e tal, é completamente diferente, assim. Tem uma coisa muito importante que eu sou meio viciado, que é ruído de sala, porque eu acho que o ruído de sala, ele de fato tira a gente de um certo naturalismo, assim, sabe? Aí coloca o filme num lugar que é mais próprio do cinema, assim. Então eu prezo muito por ruído de sala
E geralmente, não sei se vocês notaram, mas o ruído de sala, geralmente eu tento mixar ele bem mais alto do que normalmente se mixa, porque eu acho que é onde você cria uma conexão com o corpo do personagem, né? A minha mão faz assim, é importante ouvir o barulho que a minha mão toca na madeira, entendeu? Então, tem isso também que a gente preza muito. E só para fechar a questão do som, voz, né? Que microfone que você usa quando você está filmando, entendeu? É um Sennheiser, é um Nauma, que tipo, é igual lente, né, cara? Lente você quer 50, 35, 85. Então a coisa do microfone é super importante, assim, você tem sempre uma conversa grande com o técnico de som, junto com o montador de som no começo, porque tem microfone. E voz é isso, né? Tudo, voz é tudo, entendeu? Então, se você pega um microfone que é a mesma coisa você filmar, fazer um close-up com uma 25, entendeu? Fica ruim, fica estranho, a não sei que seja desejado isso, assim. Então, tem um trabalho ali que começa, que é igual ao trabalho de imagem, entendeu? Minha pergunta é um pouco sobre a figura do estrangeiro, que eu percebo tão forte no roteiro de Nas Pinas e Urubus e também nesse filme que a gente viu hoje. E como esse sentimento de pertencimento ou não pertencimento ao espaço é o ponto inicial para suscitar as crises individuais e, enfim. E a partir disso explorar o personagem, inclusive a criação dele. Como é que essa relação está dentro do trabalho, assim, do estrangeiro, pertencimento ao local, para a construção dos personagens? Que é isso, eu acho que esse não pertencimento é tão produtivo, assim, esse não pertencimento realmente permite... É isso, eu acho que é a força de disparo mesmo de todos os personagens. E talvez também por questões absolutamente... Eu tenho respondido tem me sido colocado uma pergunta com bastante frequência nesse filme, que eu até entendo por quê, mas assim, se esse filme é autobiográfico. Não, ele não é autobiográfico, eu não tenho irmão, eu não sou casado com um alemão, entendeu? Nada disso é autobiográfico, assim, mas se tem alguma coisa... Mas eu acho que eu entendo a pergunta, eu estou sendo um pouco irônico, eu entendo a pergunta porque, né, tem a questão do Ceará, tem a questão da Alemanha e tal. Mas eu acho que a sua pergunta, na verdade, é a mais precisa. Assim, se há alguma coisa de autobiográfico no filme, é essa sensação de não pertencimento, mas como uma sensação absolutamente prazerosa, assim, sabe? Que eu acho que gera uma inquietação que, para mim, tem sido muito boa. Assim. Então, eu acho que isso é o disparo dramático do filme, sim. Eu acho que isso eu acho que faz parte também... de um imaginário com o qual... Eu não sou pernambucano, eu sou cearense, né? E cearense tem uma coisa que a gente tem que sempre ir embora, né? Tem uma coisa do Ceará que é... O Ceará expulsa a gente, assim, ou por questões de isolamento geográfico, ou por questões geográficas mesmo, assim, da seca, do não sei o que. Tem sempre esse imaginário, né? E eu não acho que é à toa que Zé de Alencar tem escrito o que ele escreveu, aonde ele escreveu. Então, eu acho que isso está super presente. E essa sensação de desconforto, eu acho que ela, quando eu penso nos filmes, com exceção, eu acho que ela é muito presente no Céu de Sueli e ela é muito presente aqui nesse filme. Na verdade, esse filme é sobre isso, né?